já tô. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá a terra bonita, bonita. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá a terra estranha, estranha. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Esse vem com as nuvens, todo olho verá a terra Angola, Angola. Esse que vem com as nuvens, todo olho o verá até Estados Unidos, Estados Unidos. Esse que vem com as nuvens, todo olho o verá até no Brasil, Brasil. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Oh, 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 todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Ok, já louvamos a Deus. Agora nós vamos dar continuidade à nossa aula. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Amós e sobre o profeta Obadias, ok? Amós, ele não era um pregador ou um sacerdote com aquela educação normal. Ele não era também uma pessoa que tinha sangue real. Ele, prestem atenção, ele era apenas um pastor. Mas não era um pastor como a gente lembra do nosso pastor, né? O pastor Paulo, que é o pastor de pessoas, né? O pastor do rebanho de Deus. Amós, ele era um pastor de ovelhas mesmo. Ele cuidava das pastagens. E ele era um pastor que vivia em Judá. Vocês lembram quando a gente falou que o reino foi dividido? Em cima, no reino do norte, nós tínhamos Israel. E no reino do sul, que era embaixo, nós tínhamos Judá. Então, era lá embaixo, em Judá, no reino do sul, que vivia Amós como um pastor. Mas Deus, ele enviou uma mensagem a Amós para que ele falasse com o povo de Israel, né? Então ele teria que levar uma mensagem para o povo de Israel. Ele vivia em Judá, no Reino do Sul, mas ele tinha que levar a mensagem para Israel, no Reino do Norte. E assim como todos os outros profetas, porque Deus
Ele usava os profetas para falar da sua mensagem para ele. E o que Amós tinha que falar para aquelas pessoas? Olha, pessoas, Deus está muito triste com vocês, porque vocês estão adorando ídolos e não estão adorando ao Deus verdadeiro. E também Amós dizia para eles o seguinte, que vocês maltratam demais as pessoas que são pobres. Na nossa sociedade, assim como naquela sociedade daquela época, existiam pessoas que tinham uma condição financeira melhor e tinham pessoas que tinham uma condição financeira pior. Então, passavam necessidades. É ruim ou pecado a pessoa ter uma condição financeira melhor? Não. É ruim ou pecado a pessoa ter uma condição financeira pior? Também não. E significa que, por exemplo, essa pessoa, Deus não está abençoando? Não, também não. Mas o que não pode é você, por causa do que você tem, que é aquilo que Deus te deu e Deus te abençoou, você maltratar aquele que não tem. E era o que estava acontecendo ali. Então, as pessoas que tinham dinheiro e que eram muito, muito ricas, elas maltratavam aquelas pessoas que eram pobres e que não tinham condições. E disso Deus se desagradava. Porque você não pode, né? Porque você tem certa coisa, você querer humilhar ou você querer achar que você é melhor do que a outra pessoa por aquilo que você tem. E é isso que estava acontecendo. E Deus mandou essa mensagem específica para Amós, para aquelas pessoas que eram ricas e estavam maltratando os pobres. Quando a gente vê uma pessoa em condição menor, a gente tem que, se a gente não puder ajudá-la, né, com alguma coisa que melhore a condição dela, então, por exemplo, uma cesta básica, ou então alguma comida, ou então alguma roupa, pelo menos a gente pode orar por aquela pessoa. E quantas vezes a gente cruza, a gente passa por pessoas que têm necessidade, e às vezes vocês são crianças, são pequenos, não podem ajudar. Vocês podem orar por essas pessoas. Vou contar um exemplo que aconteceu esta semana, lá no meu trabalho. A empresa que cuida da limpeza, ela não pagou as funcionárias, as faxineiras. E são pessoas bem humildes que trabalham lá. E aí teve um dia, na segunda-feira, elas não vieram trabalhar. Porque elas falaram que não tinha dinheiro para pagar o ônibus para vir trabalhar, né? E aí a gente lá falamos assim, nossa, coitada delas. Se elas não têm o dinheiro do ônibus para vir trabalhar, será que elas têm comida na mesa? Será que elas têm arroz e feijão na mesa para comer? Porque imagina vocês, né? Vocês são crianças, ainda não têm essa noção. Mas imagina se, por exemplo, o papai ou a mamãe que trabalham, se for uns dois ou se é só um que trabalha na casa de vocês, de repente naquele mês o pagamento deles não vem. E eles precisam do pagamento, porque é com o pagamento que eles pagam a conta de luz, a conta de água, é com esse dinheiro que eles pagam o supermercado, o arroz e o feijão. E de repente aquele pagamento não veio naquele mês. Como que vai fazer para pagar as contas? Né? Aí lá a gente se juntou, né? Juntamos um dinheiro de cada um e a gente comprou para elas uma cesta básica de arroz, feijão, óleo, macarrão, café, açúcar, para que pelo menos até que o pagamento delas seja restabelecido, pelo menos elas não passam fome. Então a gente precisa ajudar os necessitados quando nós temos condição. Mas na situação vocês de criancinha, às vezes isso não vai ser possível, depende do papai e da mamãe. Mas vocês, crianças, ainda que não tenham o trabalho e não possam ajudar, vocês podem fazer o que por essas pessoas? Orar por elas. Porque Deus, ele pode tudo. Então, ele pode comover o coração de alguém para que alguém possa ajudá-las. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos a cesta de amor, né? Então,
Quando você vai lá no mercado com o papai e com a mamãe, você quer que o papai e a mamãe comprem aquela caixa de chocolate maravilhosa, às vezes você pode abrir mão dela para que o papai e a mamãe possam comprar 1 quilo de feijão a mais para ele poder doar na cesta de amor, na igreja, né? Não é uma boa ideia? Que tal vocês pensarem nisso no próximo mês? Vocês abrirem mão de algo que é comprado para vocês, para que vocês possam ajudar na nossa cesta de amor. E Amós, né? A mensagem que Deus mandou Amós pregar a essas pessoas era essa mensagem de que elas estavam sendo incorretas, elas estavam sendo grosseiras e injustas com os que eram mais pobres. Eu vou passar agora um vídeo para vocês que fala um pouco sobre Amós. E aí nós retornamos para finalizar as dúvidas de vocês, tá bom? Então desliguem o microfone, desliguem o vídeo. Mãe, fala humilde. O livro do profeta Amós. Amós era um pastor e um fazendeiro de figos que vivia perto da fronteira entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Agora, o reino do norte havia conquistado sua independência cerca de 150 anos antes. Lembre-se de 1 Reis, capítulo 12. E estava sendo governado por Jeroboão II, um líder militar de sucesso. Ele ganhou muitas batalhas e novos territórios para Israel e gerou muita riqueza. Mas, aos olhos dos profetas... Não está apresentando. Eu dei o comando errado. O livro do profeta Amós. Amós era um pastor e um fazendeiro de figos que vivia perto da fronteira entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Agora, o reino do norte havia conquistado sua independência cerca de 150 anos antes. Lembre-se de 1 Reis, capítulo 12. E estava sendo governado por Jeroboão II, um líder militar de sucesso. Ele ganhou muitas batalhas e novos territórios para Israel e gerou muita riqueza. Mas, aos olhos dos profetas, ele foi um dos piores reis de todos os tempos. Sua riqueza levou à apatia e permitiu a idolatria aos deuses de Canaã, o que por sua vez levou à injustiça e à negligência aos pobres. E chegou a um ponto em que Amós não aguentou mais. Ele sentiu Deus chamando-o para ir até Betel, uma cidade importante para o norte do reino, onde havia um grande templo, para anunciar a palavra de Deus ao povo. E esse livro é uma coleção dos seus sermões, poemas e visões proferidas ao longo de todos os anos. Eles foram compilados mais tarde para dar ao povo de Deus uma ideia da sua mensagem divina para o Reino do Norte, e é uma mensagem que ainda precisamos ouvir hoje. O livro tem um conceito bastante claro. Os capítulos 1 e 2 são uma série de mensagens para as nações e para Israel. Os capítulos de 3 a 6 são uma coleção de poemas que expressam a mensagem de Amós ao povo de Israel e aos seus líderes. E os capítulos 7 a 9 contêm uma série de visões que Amós teve e que descrevem o juízo que Deus irá trazer sobre Israel. Vamos nos aprofundar. O livro começa com uma série de poemas curtos que acusam todos os vizinhos de Israel de violência e injustiça. E isso é meio estranho porque a frase de abertura do livro dizia que Amós falaria contra Israel, mas veja como isso funciona. À medida que Amós nomeia todas as nações vizinhas, você pode olhar no mapa e observar que ele está criando um círculo. E quando ele termina, Israel está no centro, como um alvo na mira. E Amós desencadeia uma acusação poética a Israel que é 3 vezes mais longa e mais intensa do que qualquer outra. Ele acusa os ricos de Israel de ignorarem os pobres e permitirem graves injustiças no seu país. Especificamente, eles permitem que os pobres sejam vendidos em escravidão por dívida e, em seguida, negam representação jurídica para essas pessoas. E, Amós pergunta, é essa a família que uma vez foi negada a justiça e escravizada no Egito? A família que Deus resgatou da opressão e escravidão? A festa acabou, diz Amós. Deus não tolera mais suas atitudes. E então, a abertura da próxima sessão explica o porquê. Deus diz, eu escolhi você, Israel, dentre todas as famílias da terra. Isso é uma alusão a Gênesis 12, como Deus chamou a família de Abraão para se tornar a bênção de Deus para todas as nações. Então Deus diz, e é por isso que eu irei puni-los por todo o seu pecado. Israel tinha um grande chamado e uma grande responsabilidade. O seu pecado e a sua rebelião trouxeram grandes consequências. Agora, essa sessão reúne muitos poemas de Amós e você verá alguns temas-chave repetidos várias vezes. Então,
Primeiro, ele está constantemente expondo a hipocrisia religiosa dos ricos de Israel e dos seus líderes. E ele descreve como eles participam fielmente nas reuniões religiosas, fazendo ofertas e sacrifícios, enquanto eles negligenciam os pobres e ignoram a injustiça. E Amós diz que isso tudo é uma farsa, que na realidade Deus odeia a adoração deles porque está completamente desconectada à maneira como eles tratam as pessoas. Deus diz que um relacionamento verdadeiro com ele transformará os relacionamentos de uma pessoa. E assim, o chamado de Amós para a adoração verdadeira é deixar a justiça fluir como uma enchente e a honestidade como um rio que nunca acaba. Agora, essas duas palavras são super importantes para Amós e, na verdade, para todos os profetas. Assim, a honestidade, ou em hebraico tzedekah, refere-se a um padrão de relações justas e equitativas entre as pessoas, não importando as suas diferenças sociais. E a justiça, ou em hebraico mishpat, refere-se às ações concretas que você toma para corrigir a injustiça e criar a justiça. E assim, ambos devem permear a vida do povo da aliança de Deus como um riacho que enche o leito de um rio seco. O próximo tema são as acusações repetidas de Amós sobre a idolatria de Israel. Lembre-se, quando o reino do norte se separou do reino do sul de Judá, o seu rei constituiu 2 novos templos para rivalizar com o de Salomão em Jerusalém. E ele colocou um bezerro de ouro em cada um deles. Lembre-se de 1 Reis, capítulo 12. Desde então, Israel só acumulou mais ídolos, adorando os deuses do sexo, do clima e da guerra. E na visão do profeta, a adoração desses deuses sempre levou à injustiça. Porque esses deuses não exigem o mesmo grau de justiça que o Deus de Israel. Sem mencionar que esses deuses eram imorais. Não o Deus de Israel, ele é diferente. Então ele pode dizer, busque-me para que você possa viver. E logo depois disso, pode dizer a Israel, busque o bem, não o mal, para que você possa viver. Então, a verdadeira adoração ao Deus Criador de Israel é sinônimo com fazer o bem, com generosidade e com justiça. E assim, o tema final desses capítulos é que, como Israel e o seu rei rejeitaram Amós e os outros profetas, Deus enviará o dia do Senhor. E isso é um ato de justiça grande e terrível contra Israel. E especificamente, Amós diz que uma nação poderosa virá e irá conquistar e dizimar as suas cidades e levará as pessoas para o exílio. E sabemos que a sua previsão se tornou realidade. Cerca de 40 anos depois, o Império Assírio apareceu e fez exatamente o que Amós havia dito. O livro termina com uma série de visões que Amós teve e são representações simbólicas do dia do Senhor vindouro. Então ele vê Israel devastado por um grande exército de gafanhotos, e depois por um fogo escaldante, e em seguida repleto de frutas podres. E na visão final, Amós vê Deus batendo violentamente nos pilares do grande templo de Israel em Betel, e todo o edifício desmoronando. É uma imagem da justiça de Deus sobre os líderes e os deuses de Israel, que o seu fim chegou. Mas, de repente, no último parágrafo, temos um vislumbre de esperança. Ele pega nessa imagem de Israel como um prédio destruído. E diz que Deus, a partir das ruínas, um dia, ele irá restaurar a casa de Davi. E em outras palavras, ele trará o futuro rei messiânico da linhagem de Davi e irá reconstruir a família do povo de Deus. O que, surpreendentemente, significa que irá incluir pessoas de todas as nações. Naquele dia, toda a devastação causada pelo pecado de Israel e pelo julgamento de Deus será revertida. Agora, esse último parágrafo é muito importante. É o único sinal de esperança do outro lado do julgamento. E isso nos ajuda a ver como esse livro explora a relação entre a justiça de Deus e a sua misericórdia. Se Deus é bom, ele tem que enfrentar e julgar o mal entre Israel e as nações. Mas os seus propósitos a longo prazo são de restaurar o mundo e construir uma nova família da aliança. E assim, através das palavras de Amós, ainda hoje ouvimos o seu chamado. Devemos aprender com a hipocrisia e o desastre de Israel e abraçar uma verdadeira adoração a esse Deus, que deve sempre levar à justiça e ao amor ao próximo. E é disso que se trata o livro de Amós. Retornando, crianças, por favor. Quem não tiver com a Bíblia em mãos, já providencia, porque eu vou fazer algumas perguntas, tá bom? Então, assim, o livro de Amós, né, como foi dito, né, ele traz, né, essas questões mostrando e evidenciando os pecados de Israel e alertando que viria o dia do juízo e que muitas coisas poderiam acontecer. Sarinha, por favor, desliga o seu microfone.
E ele diz que viria a justiça de Deus. Eu vou pedir para a Ludmila Rocha, tá com a Bíblia, Lud? Tá bem. Leia Amós 5:15. Amós 5:15. Isabela, por favor, leia, já deixa aberto aí também, Amós 5, você vai ler o versículo 4, tá bom, Isabela? Amós, capítulo 5, versículo 4. Então, esses capítulos, né, capítulo 5 é quando Deus, ele fala com Amós que haveria uma saída. E qual seria a saída? Se o povo se voltasse a Deus e o adorasse, e obedecesse os seus mandamentos, se afastassem dos pecados, então o Senhor os perdoaria. E Amós queria ter certeza de que essas pessoas poderiam ter os seus corações transformados. Então, Isabela, pode ler 5, versículo 4? Abre o seu microfone. Lud, leia o seu. Ok. Odiai o mal, amai o bem. Você tá me ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Odiai o mal, amai o bem. E estabelecei justiça na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Então, tá vendo o que Amós diria para eles? Olha, vocês têm que odiar o mal e amar o bem, estabelecendo os mandamentos de Deus. Quem sabe Deus terá piedade, terá misericórdia dos remanescentes de José. O que seriam os remanescentes de José? Seriam aqueles que sobreviveram da família de José. Né? José, vocês sabem que era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então, quem sabe aqueles que sobraram, né, da descendência de Abraão, seriam beneficiados com a misericórdia. Achou, Isabela? Bom, eu vou ler e depois vamos passar para frente quando a Isabela achar. Amós, ele tá depois da metade, um pouco antes do Novo Testamento, querida. Então, se você voltar um pouquinho as folhas ali antes do Novo Testamento, Mateus, se voltar um pouquinho as folhas, você vai achar Amós. Ele está ali entre os pequenos profetas, então os livros dele são pequenininhos e realmente, às vezes, o livro é uma folha, duas só e passa batido. Se a gente for na hora de procurar na Bíblia, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Achou, meu bem? Então, leia para nós, Amós 5:4. Eu? Não, a Isabela. Tem que ligar o microfone, Isabela. Ela não achou. É a blusa dela. Achou, Isabela? Bom, alguém pode ajudar a Isabela? Tem alguém aí que tá com Amós 5:4, pode ler? Eu quem? A Sara. Eu Então Sara. você tem que ligar a sua câmera, querida. Tá, Liga a câmera, Sara. liguei. Tá, lê pra nós. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Então é essa a mensagem de Amós para o povo. Busque a Deus, quem sabe você viverá. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui, vou fazer uma pergunta. Quem lembra as visões de destruição que Amós teve? Eu. Você lembra? Qual foi? Lembro. Foram as dos gafanhotos. A visão, né, dos gafanhotos, que os gafanhotos viriam, né, e comeriam todo o alimento que existia ali em Israel. Qual foi a segunda visão? Aquela visão que ele vê Deus quebrando
Ai, gente, esqueci qual é. O templo. O fogo, né? O fogo, a segunda visão, que o fogo queimaria e destruiria tudo que sobrou. Então, primeiro viriam os gafanhotos, destruiria tudo, depois viria o fogo, que destruiria o que sobrou, né? E então Deus, ele iria segurar o prumo que é... O prumo, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, ó. Vamos ver se dá para vocês verem. Acho que é aqui, né? Peraí. Não, esse é mais pra lá. Tá vendo esse aqui na figura? Vocês estão vendo? Sim? Então, esse aqui é o prumo, que hoje ele é um instrumento, vou mostrar aqui no vídeo, é um instrumento muito mais aperfeiçoado, né? Mas ele serve para ver o nível, né, de alinhamento numa construção. Então, o que Deus iria vir? Ele vinha colocar o prumo para ver quem estava alinhado, né? Quem está alinhado com a palavra dele, com os seus ensinamentos. E quem não estivesse alinhado, ó, destruição. Que é aí que vieram, né, os babilônios e destruíram tudo. E quem estivesse alinhado, manteria essa pessoa viva. Ok. Vamos agora, então, conhecer um pouquinho sobre o profeta Obadias. É um livro bem pequenininho, que vem depois de Amós, então já deixem suas Bíblias abertas em Obadias. Obadias, ele ocupa, no máximo, aí uma folha da sua Bíblia. Uma folha, digamos assim, só a parte da frente ou só a parte de trás. Então, quem não participou ainda, que não leu, a Júlia, a Isabela... E a Melzinha, mas você participou mais ou menos aqui na pergunta, deixa o livro de Obadias aberto, tá bom? E agora, então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre Obadias. Desliguem a câmera e o vídeo para a gente conhecer desse profeta, tá? Que falou um pouquinho sobre o castigo que viria sobre Judá. Pode desligar a câmera e o microfone, ok? O livro do profeta Obadias. Esse é o livro mais curto de todo o Antigo Testamento. São apenas 21 versos. E à primeira vista não parece muito promissor. É uma série de poemas divinos de julgamento contra o antigo povo de Edom, que era uma nação vizinha a Israel, do outro lado do Mar Morto. No entanto, há muito mais acontecendo aqui. Então, primeiro, aqui estão os bastidores. O povo de Edom era único porque eles tinham uma ancestralidade compartilhada com os israelitas. Ambos pertenciam à família de Abraão, que com Sara teve seu filho Isaque, que com sua esposa Rebeca teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Agora, o livro de Gênesis nos contou a história desses 2 irmãos, e para dizer o mínimo, eles tinham um relacionamento tenso. Cada um mais tarde recebeu os nomes de Israel e Edom, que acabou se tornando o nome das famílias que descendiam deles. E essas famílias repetiram o mesmo relacionamento difícil dos seus ancestrais. Israel e Edom tiveram relacionamentos intensos ao longo dos séculos, mas ainda assim compartilhavam o vínculo familiar. E foi esse vínculo que foi traído e destruído nos trágicos eventos da queda de Jerusalém na Babilônia. Assim, quando Israel foi invadido e conquistado pela Babilônia, o povo de Edom se aproveitou, saqueando outras cidades israelitas e depois capturando e até matando refugiados israelitas. Agora, em outros livros proféticos, Deus responsabilizou os vizinhos de Israel por esse tipo de violência. E assim, Obadias faz o mesmo com Edom. O livro curto tem 2 metades. A primeira parte é uma série de acusações contra os líderes de Edom, especificamente por seu orgulho e autoexaltação. Literalmente, como eles viviam no alto das rochas do deserto, mas também metaforicamente, eles realmente acreditavam que eram superiores aos israelitas. E foi esse orgulho que levou os edomitas a não ficarem apenas parados quando a Babilônia veio destruir Jerusalém, mas
Obadias, na verdade, para participar da destruição. E assim, Deus diz através de Obadias que Edom será trazido de suas alturas e destruído. Assim como fizeram com Israel, assim será feito a eles. Agora, Entendeu? quando você acha que vai ouvir mais sobre como Edom vai encontrar a sua desgraça, o assunto muda repentinamente no versículo 15. Nós ouvimos isso. O dia do Senhor está próximo contra todas as nações. Agora, por que de repente mudamos de Edom para todas as nações? Esse verso é uma peça de articulação e liga a primeira metade do livro à segunda metade, onde Obadias anuncia o dia do Senhor, mas não apenas para Edom. Ele amplia seu foco para incluir todas as nações. E Obadias diz que todas as nações orgulhosas que agem como Edom enfrentarão a justiça de Deus da mesma maneira. Eles cairão de suas alturas orgulhosas e virão à ruína. Agora, a combinação dessas duas sessões, uma sobre Edom e outra sobre todas as nações, mostra-nos por que Obadias estava tão interessado nesse minúsculo vizinho do sul de Israel. Obadias vê o orgulho de Edom e cai como um exemplo, uma imagem de como Deus um dia confrontará o orgulho de todas as nações e provocará sua queda também. Não é coincidência que em hebraico a palavra Edom ou Adom seja escrita exatamente com as mesmas letras que a palavra humanidade, ou em hebraico Adam. Em Obadias, a ascensão e queda de Edom é uma parábola de como a justiça de Deus um dia se oporá ao orgulho e à violência entre as nações no dia do Senhor. Mas, como em todos os profetas, o julgamento de Deus nunca é sua palavra final. Especificamente, lembre-se da conclusão dos dois livros que vieram antes de Obadias, Joel e Amós. Joel havia pintado uma imagem do que acontecerá depois do dia do Senhor contra todas as nações. Ele disse que Deus realizará um novo ato de salvação em Jerusalém e que todos os que se humilharam e chamaram a ele serão libertados. E na conclusão de Amós, ele disse que após o dia do Senhor ter julgado o mal de Israel, Deus levantaria a casa de Davi e construiria um novo reino para Israel que incluiria Edom e todas as nações chamadas pelo seu nome. E assim, o livro de Obadias foi colocado logo depois de Joel e depois de Amós para expandir essas mesmas promessas sobre a esperança do reino de Deus sobre todas as nações. E assim o livro conclui com um futuro muito promissor. Deus diz que ele vai restaurar o seu reino sobre a Nova Jerusalém, que ele irá repovoá-lo com um remanescente fiel. E a partir daí, o reino de Deus se expandirá para incluir todo o território e as nações ao redor de Israel. E assim, esse pequeno livro contribui para o retrato maior da justiça e fidelidade de Deus que estamos vendo nos profetas. O antigo orgulho e traição do povo de Edom torna-se um exemplo da condição humana maior, todas as maneiras pelas quais nos traímos e ferimos no bom mundo de Deus. Mas há esperança, diz Obadias. A queda de Edom aponta para o dia em que Deus lidará com o mal em nosso mundo, mas também trará o seu reino de paz e de cura sobre todas as nações. E é disso que o livro de Obadias se trata. Podem retornar, ok? Olha que bênção, né? Um livro tão pequenininho, um livro tão minúsculo, colocado no Antigo Testamento, o livro de Obadias, e que nos traz tantos ensinamentos sobre todo a história bíblica, todo o povo de Deus e tudo o que acontecerá no futuro. Então, como foi dito no vídeo, Edom era aquela nação que se originou de Esaú, que era o irmão de Jacó, os dois filhos de Isaac. E aí vocês lembram que Jacó, ele, digamos que ele ficou, né, com a primogenitura que pertencia a Esaú, porque Esaú a vendeu por um simples ensopado de lentilhas. E aí foi que Esaú perdeu todas as bênçãos vindas de seu pai Isaac. Mas mesmo assim, Deus preservou a nação de Esaú. E eles viviam, coabitavam ali na região, mas de forma harmoniosa, porque vocês devem se lembrar que Jacó, ele voltou e ele se reencontrou com seu irmão Esaú, e os dois refizeram, né, as pazes, mas mesmo assim ainda havia aquela rivalidade entre os dois povos. E quando o povo de Israel, ele foi tomado ali pelos assírios e os babilônios, especialmente no caso ali do reino de Judá pelos babilônios, o que aconteceu? Em vez de Edom ficar pelo menos quietinho na dele, o que ele fez? Ele
ele se uniu contra os babilônios. Ele se uniu com os babilônios contra os seus irmãos. E ele caçoou, bem feito o que está acontecendo com eles, né? Quem disse, ó lá, tá vendo? Eles eram tão bons e tal, agora bem feito para eles. E então o coração deles se encheu de orgulho. E foi aí então que Deus agiu. E eles também seriam destruídos. E mal sabíamos nós que isso é uma forma de dizer com o que aconteceria com as nações até hoje, aquelas nações que se enchem de orgulho. Vamos ler a palavra de Deus. Quem não leu ainda foi a Júlia. Júlia, leia para mim Obadias, o versículo 10, tá? Porque só tem um capítulo, né? Então, o versículo 10, para a gente saber o que aconteceu, né? O que aconteceu, né? A alegria que Edom sentiu em ver os seus irmãos de Israel sendo derrotados pelos babilônios. Leia para mim, Júlia. Por causa da violência que cometeu contra seus parentes, os israelitas, você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Vendo? Então, por causa do que aconteceu com os israelitas e pelo que eles ficaram felizes com a violência que aconteceu contra os israelitas, você, edomita, você, povo do Edom, ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Então, às vezes vamos trazer isso para o dia de hoje, né? Às vezes a gente vê uma coisa acontecendo com alguém perto de nós. Por exemplo, assim, você está lá na sala de aula e você está ali participando, aí você vê a professora chamando a atenção de uma criança que você não gosta muito. Aí lá no seu coração você fica feliz, né? Ah, bem feito, né? Bem feito. Então, é o que aconteceu com Edom. Edom ficou no seu coração lá todo feliz, ó, bem feito com o que está acontecendo com Israel. Só que Deus falou assim, olha, você vai ficar com vergonha e você será exterminado. Então, quando acontece isso com o seu amigo, até com aquela pessoa que você não sente muita afinidade, você não tem que sentir felicidade no coração pelo fato dela estar sendo repreendida. Né? Se você sente algo de ruim no seu coração, aquela pessoa, você tem que sempre orar a Deus e pedir para que Deus afaste esse sentimento do seu coração. Eu vou pedir para Melzinha, por favor, leia para mim o versículo 15. Peraí. Tá. De Obadias, né? Isso. Obadias. 15, né? 15. Acompanha aqui. Achei. O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como fizeste, assim fará contigo. O teu feito voltará sobre ti. Então, olha, o que está dizendo aqui, né? O dia do Senhor está próximo. Então, tudo que você fizer, tudo que você quiser que aconteça com o outro, pode acontecer com você. Por isso que a gente não deve desejar o mal de ninguém. E eu vou pedir aqui para quem falta ler? A Isa, né, Isa? Tá com o Obadias aberto aí, Isa? Ok, então leia para mim, por favor, o versículo 18. Ok. De Obadias. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José labareda, e a casa de Esaú palha. O fogo e a labareda se acenderão contra a palha e a Consumirão. E não será mais ninguém da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Vocês já ouviram falar, vocês já viram a palha pegando fogo? A palha. Talvez não, mas vocês devem se lembrar, por exemplo, para vocês lembrarem o que é palha, né? A palha, vocês lembram aquela historinha dos 3 porquinhos?
E aí um porquinho construiu uma casa de palha, um porquinho construiu a casa de madeira, o outro porquinho construiu a casa de alvenaria. A casa de palha é aquela mais leve. Para vocês lembrarem da palha também, vocês podem pensar numa cabana, né, de índio, a oca, né, onde os índios faziam sua construção e cobriam ela em cima de palha. A palha, ela é um material que ela é consumida facilmente pelo fogo. Não só pelo fogo, mas pelo vento. Ele é um material muito frágil. Então, olha como Deus comparou a nação de Edom com a palha. E a nação de Jacó e a nação de José, ele comparou como o fogo e a labareda. A labareda, o que é a labareda? Ela é como se vocês lembrarem assim de um fogo. Quando o fogo não tá, ele já se eclodiu, você vê a chama do fogo. Mas quando ele tá ali, como se fosse você estivesse no carvão, assim, uma labareda, né? Uma coisa que ainda não pegou fogo, como se fosse o carvão ali quando faz o churrasco, que ele fica em brasa, sabe? Meio vermelhinho assim, mas não pegou o fogo, mas ele solta o calor como se fosse o fogo. Então isso seria a labareda. Então eles seriam capazes de consumir a palha, que é o povo de Edom, facilmente. E eu vou pedir para Alice ler aqui, ó, os vencedores, o 21. Os vencedores. Como fala? Os vencedores. Os vencedores subirão ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú. O reino será do Senhor. Então haverá justiça sobre o povo de Esaú que gerou a nação de Edom e que zombou, né, do povo de Israel quando ele foi derrotado pelas nações assíria e babilônica. Então isso não pode acontecer porque a justiça virá, né? Então, que música que você está cantando aí, Ludi? A musiquinha que você colocou na aula. Tá. E então agora não é hora de cantar, tá, meu bem? É hora de prestar atenção, tá bom? Então, é isso que a gente tinha para falar sobre esses dois profetas. Na semana que vem, nós vamos falar sobre um profeta que vocês já conhecem bastante e vocês vão gostar muito, porque é o Jonas, que ele conta uma história realmente extraordinária. Eu queria saber se da aula de hoje alguém tem alguma dúvida, porque nós vamos partir para a leitura do nosso, da divisa da EBD. Quem tem dúvida? Júlia, pode perguntar. Não, professora, não tenho dúvida, não. Ah, tá bom. Eu achei que você tinha levantado o dedo. Alguém tem dúvida? Se tem dúvida, faz um joinha. Se não tem dúvida, faz um desjoinha. Não tem dúvida, não tem dúvida. Ok, não tem dúvida. A Sarinha aqui saiu da aula e deve estar só o telefone aí conectado. Bom, Não. então, você tem dúvida? Tenho não. Tá bom, então. Agora, então, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer a leitura da nossa divisa. Vamos fazer a leitura da nossa divisa. Quem lembra onde que está a nossa divisa? Eu. Eu quem? Sarinha. Eu, a Sara. A Sara. Então, vamos lá. A nossa divisa está em João 6,65. João 6,65. Então, nós vamos, todo mundo abre a Bíblia ali, abre a Bíblia, todo mundo abre a Bíblia em João 6,65, tá? João 6,65. Nós vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura primeiro para vocês, tá bom?
Então, João 6,65 diz assim: e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. João 6,65. Ou seja, ninguém pode ir a Jesus se não for concedido por seu Pai. Então, agora eu vou pedir para vou começar aqui com quem está aqui do meu lado. Alice, leia a divisa. Quer ler aqui ou lá? Vai. E dizia, por isto eu vos disse que ninguém pode vir a mim por seu Pai lhe não for se por meu Pai lhe não for concedido. Se por meu Pai não for concedido. João 6, versículo 25. 65. Muito bem. Lude. Eu dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. João 6,65. Essa versão que o Davi colocou para nós, ela realmente está um pouco trava-língua, né? Tá parecendo um trava-língua, né? Se não lhe for concedido, né? Mas na nossa versão da Bíblia, no século 21, tá uma versão um pouco melhor. Se vocês depois quiserem decorar por ela, fica um pouco melhor, que diz assim: e continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Então fica um pouco melhor, não tá tão trava-língua, né? Essa versão que eu coloquei no grupo tá um pouco trava-língua. Vamos lá, Melzinha. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. João 6,65. Ok. Isa? Tá bom. E continuou. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. João 6,65. Ótimo. Tá vendo como essa versão fica melhor para não travar a língua, né? Ficou joia, Isa. Sarinha? Oi. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a mim se for pelo meu Pai. Peraí, eu travei, bem a trava-língua mesmo. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for concedido. João 6,65. Tá, então essa versão que eu pus aí, ela trava a língua mesmo. Bom, vamos lá. Julinha. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. João 6,65. Certo. Embora tenha esse trava-língua, né, na divisa, o que é importante é a gente saber o que significa. E a versão da nossa Bíblia do século 21 tá melhor pra gente falar, principalmente para vocês que têm uma idade que se tem trava-língua, realmente trava e não tem jeito, até para adulto trava. Né? Mas o que é importante, ninguém pode ir a Jesus se o Pai, se Deus Pai, não lhe conceder que ele conheça Jesus, ok? Então, minhas queridas, eu agradeço a presença de todas vocês. Quem esteve presente na sala, já vou considerar a lição de casa feita, porque nós fizemos durante a aula. Também considero a divisa feita. Que da semana passada, a tia Luzinete, ela deu a atividade para vocês, umas perguntas. Então, tem algumas crianças que ainda estão me devendo.
Então, mandem essas perguntas escritas com a foto para mim. E também estão me devendo a divisa da semana passada. Então, a divisa da semana passada, que é justamente essa que a gente acabou de passar com vocês. Então, vocês precisam mandar o vídeo para mim, para eu considerar a divisa realizada. Lembrando que nós estamos no mês de junho, né? O mês que vem vai ser a programação de férias. E eu queria fechar esse mês de junho, o primeiro semestre, já com a pontuação de vocês, para que a gente possa fazer a premiação, tá? Então, eu tenho pessoas que têm 100% de realização de tudo, presença e tudo, que vai ficar em primeiro lugar. Eu tenho crianças que têm apenas uma falta ou 2 faltas, mas cumpriu todas as outras atividades. E tem as crianças que estão me devendo muitas e muitas coisas. Então, se colocar em dia, a gente já remonta, mas é importante que vocês participem todo domingo. A Júlia, eu vou considerar para pontuação de você em especial a partir do mês que você começou a frequentar a EBD, tá bom? Então, você não vai ser prejudicada pelos meses que acho que é janeiro e fevereiro, se eu não estou enganada, que você não estava participando. E acho que a partir de março, se eu não estou enganada, você começou a participar ativamente todos os domingos. Então, no seu caso, eu vou desconsiderar os outros meses, pontuando você adequadamente, tá bom? Agora, eu acho que a Isabela também, a Isabela que se mudou e tal. Depois eu vou conversar um pouquinho com a sua mãe para saber a questão da presença, quando que efetivamente vocês estavam de volta também, porque às vezes a gente não pode ser prejudicado, né, por questões de mudança e tal, ou mesmo não fazia parte, né, do grupo da EBD. Então, nós vamos considerar. Agora, quem já é de casa, né? Quem já é de casa, que é a Alice, a Lud, a Mel, a Sara, a Eduarda, né? O Jonatas, quem mais? A Maria Eduarda, que já são de casas, esses daí a gente vai considerar o semestre por completo, tá bom? Só a Júlia e a Isabela que a gente vai analisar. Portanto, fala pra mim, Melzinha. Eu queria perguntar que você estava falando aí que eu esqueci de dar a divisa do mês passado. Eu queria perguntar se eu dei. Você mandou pra mim, sim, eu vi. Tá, obrigada. Eu vi, sim, já vi. Você mandou da semana passada. Eu acho que quem mandou foi a Lud, também mandou, escrita. Só tô lembrando de você e da Lud. Eu não tenho certeza se a Sarinha mandou. Eu mandei. Você Bia. ainda não. Ô, Bia, Oi. eu tô 100%? Filhinha, eu publico todo dia, todo mês eu publico no grupo. Dá uma olhadinha no grupo, tá bom? No grupo da classe Maranata. Lá eu publico, tá? Todo mês eu fecho o mês e todo domingo eu publico pontualmente os meses, tá bom? Mas aí quando eu for fechar, eu mando o semestre para vocês todos saberem, tá bom? Então tá, queridas, uma boa semana para vocês e até domingo que vem. Não esqueçam de assistir a aula, porque vai ser aula de Jonas e Jonas é maravilhoso. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Pro. Tchau, Pro.